campo da sociedade. Eles vêm trazer-nos informes novos, lições novas, para que nós possamos aprender e vivenciar. Por a gente ainda não conhecer essas lições que chegam do alto, e o pouco que nós conhecemos não exercitamos, por isso que nós estamos aqui, carregando as nossas dores físicas, carregando as nossas dores sentimentais, convivendo em ambientes em desequilíbrio, em desordem, em violência, em pandemias. Isso está tudo relacionado por a gente, ao pouco das lições que nós já temos do alto. Baixa mais, meu filho. Das lições que chegam do alto, a gente não vivenciá-las. É bem verdade que essas lições que nós aqui abordamos, elas estão conosco há mais de 2000 anos, que foi as lições que o nosso Divino Mestre deixou para a gente, e que nós, ao termos contato com ela, nós, em vez de tentarmos exercitar, colocar em prática, nós tentamos modificar as lições para que a gente continuasse sendo o que a gente somos até hoje, o que a gente era antes do Cristo e continuamos sendo até hoje. Então nós queremos conciliar cristianismo, cristandade, espiritualidade superior com os nossos maus hábitos que nós carregamos conosco ainda. E não dá para conciliar cristianismo e espiritismo com intolerância, com vaidade, com orgulho, com milindres, com violência, com separatismo. Isso não dá para reconciliar com as lições do Cristo, e muito mais agora, quando nós temos a direção desses que lá vêm trazer as lições e nos dando as informações. Por que é que eu estou aqui ainda? Nós reclamamos tanto desse mundo, reclamamos tanto do povo que vive conosco, mas porque agora eu me pergunto, eu não pergunto mais isso, eu pergunto por que é que eu ainda estou aqui. Se tem tantas sociedades sadias, por que é que eu não estou lá? Olha, são essas lições preliminares que nós passamos a ter contato quando nós passamos a estudar, vivenciar essas lições que chegam. A primeira impressão que nos deixa, para muitos de nós, que essas lições são lições fantasiosas. Eu já ouvi, eu ouço muito isso, que as lições que nós pregamos, que nós ainda não conseguimos colocar em prática com a profundidade que tem que colocar, mesmo com a gente sabendo, mas as lições que a gente incentiva a que sejam praticadas, e trabalham 24 horas, nós indivíduos, para que a gente pudesse vivenciar as lições. Não é fácil. É um trabalho de aprimoramento, a gente precisa de paciência, de tolerância com nós mesmos. Como o fato aqui, a palestra hoje foi o tema perdão. Muitas das vezes nós temos que tentar perdoar a gente mesmo ainda, porque nós cometemos tantos deslizes ainda, que em muitas ocasiões nós temos que parar e pedir perdão aos nossos benfeitores, àqueles a quem agem em nosso progresso, e a gente, mesmo eles agindo, a gente estamos deslizando, mas que os conhecimentos que a gente vai adquirindo com essa espiritualidade, não é para a gente entrar em depressão, porque eu sei o que eu tenho que me aperfeiçoar, que eu ainda não alcancei o patamar que eu tanto desejo, porque nós sabemos que nós estamos numa caminhada de aprimoramento. Dentro dessa caminhada de aprimoramento,
como nós aqui mostramos já nos estudos anteriores, que nós temos uma grande jornada já percorrida. Como nós aqui abordamos no tema que nós abordamos no dia, nós afirmamos para as pessoas que não têm muito contato com os ensinamentos do Espiritismo, de que nós falarmos que nós viemos dos reinos inferiores, ainda causa muita expectativa. Quando a gente diz, olha, nós estagiamos no mineral, no vegetal, no animal e estamos no nominal. Essa é a nossa jornada evolutiva e que nós estamos aqui trabalhando para chegar na condição de anjo, que é essa trajetória que nós temos que percorrer. Mas mesmo nós, no estágio que nós estamos, nós temos consciência que nós estamos muito além de galgar, né, o estágio de anjo. Nós ainda necessitamos de muitos milhões de anos de aperfeiçoamento para a gente chegar à condição de anjos. Porque sem o conhecimento que a gente tínhamos, colocaram em nossas mentes que nós nos tornávamos anjos por escolha. Então, nosso Criador ia chegar num determinado grupo de população e ele saía escolhendo quem seria anjo. Aquele que diz que acredita nele, aquele que diz que Deus é nosso, que Jesus é nosso Salvador. Há algumas crenças que a gente acha que tem privilégios, então esses se tornariam anjos mesmo sendo demônios. E aqui a espiritualidade vai nos trazer as lições. Ser anjo é uma conquista. A gente se tornar pessoas de bem, a gente nos tornarmos, avançarmos para a perfeição, isso é um trabalho de aperfeiçoamento individual de cada um. Não existe privilégios porque eu sou espírita, não existe privilégio porque eu sou islâmico, hindu, cristão, em qualquer corrente. O que nos leva ao aperfeiçoamento é a gente vivenciar as lições que se encontram dentro do Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, tem uma mensagem de um espírito chamado Espírito de Verdade, que ele afirma assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro entendimento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as lições do cristianismo, todas as nossas direção está dentro do cristianismo. O que foi desviado são coisas do homem. Então as lições para a nossa perfeição está dentro do Evangelho. Agora nós temos que olhar para ele, entender e exercitar. Não é através de privilégios, não é através de eu agregar-me em determinados grupos que eu vou alcançar essa perfeição. Essa perfeição, ela é exercitada onde eu estiver. Ninguém vive aqui criando desordem. Ninguém vive aqui alimentando violência, alimentando vaidade, se melindrando por quase tudo. E ao morrer, perder esse corpo, alguém vai lá dar um banho milagroso e ele vai virar um santo. É impossível. Essa jornada de santidade nós já temos que vivenciar no dia a dia. É bem verdade que sair daqui santo é muito difícil. Mas a gente aqui, qual é a proposta
que a espiritualidade traz para nós. Dentro desse grande horizonte que eles vão desbravando para a gente. Eu tenho que me preparar para mim com uma escola melhor. Daquela escola melhor eu vou subindo. Assim como nós fazemos, como nós nos educamos dentro da nossa educação aqui terrena. Nós vamos mudando de colégios. Esse colégio ao qual nós estamos aqui é um dos preliminares. Tem mais preliminar. Isso vai ser tema para quando a gente for falar aqui de mundos habitados. Né? Mas nós sabemos que nós estamos muito além para chegar lá na universidade. Que é a trajetória nossa aqui de educação, a gente passar por todas as séries inferiores e chegar na universidade. Então nós estamos muito além da universidade ainda. Temos toda essa jornada a percorrer. E como nós aqui afirmamos, muita gente diz, isso é fantasia. Esse pessoal deve ter tomado algum chá milagroso para pregar essas ideias. Mas a própria espiritualidade ela vai nos dando estrutura para isso. Aquele que não admite, aquele que não aceita, aquele que não quer caminhar nessa direção, a providência divina, ela tem um aliado que não fale. Chama-se o tempo. Quanto tempo nós queremos ficar aqui estacionados? Quanto tempo a gente acha, não, aqui a terra está bom. Eu com meus gozos materiais está ótimo assim. Aí você caminha lado a lado com um gozo material e dentro do gozo material aí vem acompanhado as tragédias. E você pergunta assim, meu Deus, mas por que comigo? Por que com minha família? Por que com a minha, com o meu grupo? Porque nós fazemos parte dessa sociedade. Né? Então são essas pequenas lições que a espiritualidade, quando nós dirigimos as nossas vidas, acreditando que essa espiritualidade pode nos dirigir, elas vão lá abrindo as nossas mentes, abrindo os nossos corações, para que a gente possa ir já convivendo com essa realidade, que quem não aqui caminhar com essa realidade, automaticamente, ao perder esse corpo físico, boa parcela nossa vamos vivenciar essas realidades lá. Nós que dirigimos a nossa vida com esses propósitos, nós poderemos dizer, eu estava até comentando, foi domingo passado, em outro trabalho que nós estávamos fazendo, nós somos pioneiros. Espiritismo evangélico cristão é pioneiro de nos trazer as informações da nossa vida futura. O espiritismo evangélico cristão é pioneiro para que a gente possa, já desde aqui, e tendo uma noção do que é que vai acontecer conosco depois dessa vida. Como nós temos também abordado quase que semanalmente, onde a gente andamos. Porque tem alguns fatos que ficam na nossa memória, até a gente esquecer, a gente vai expondo. Né? A questão da não aceitação, ou da descrença. Olha, o que mais a gente ouve até hoje ainda. Acho que os senhores já ouviram eu falar, mas eu vou falar de novo, que é interessante. O que mais nós ouvimos no nosso convívio é alguém quando fala a relação pós-morte, alguém dizer, olha, isso é um mistério, ninguém veio de lá contar. Olha como nós ouvimos isso. Com todos esses recursos que a espiritualidade já nos proporciona. Nós temos desde o século XIX essa possibilidade de o pós-morte não ser mais mistério. Eu posso dizer, eu não sei em qual ambiente eu vou estar, mas os ambientes, por aqui eu vou conhecer todos eles. Eu posso estar numa situação de sombras, eu sei, não, isso aí eu sei que acontece, existe esse ambiente no mundo espiritual. Eu posso estar num ambiente intermediário, eu sei que aqui existe. Eu posso estar aqui preso ao mundo físico,
presa aos meus entes queridos, presa a lugares, mas eu vou ter consciência de que eu estou desencarnado. É impossível o conhecimento que nós adquirimos aqui chegar lá ainda pensando que está vivo. Que é o que acontece com a grande parcela de nós que desencarnamos. Porque disseram que a gente vai dormir, né? Disseram que nós vamos para o paraíso. Disseram que nós vamos para o inferno. Mas tem uma parcela grande que nós não conseguimos sair nem do ambiente onde a gente vivenciava. E a gente passa a conviver naquele ambiente, se comporta morto no corpo físico, se comportando como se estivesse vivo. Aí a gente fala com os nossos entes queridos, eles não nos ouvem. Se nós somos pessoas que damos ordem, nós damos ordem e eles não cumprem. Nós ser apegados aos nossos bens materiais, às vezes até coisas fantasiosas, coisas que não tem valores, mas para a gente tem um valor tremendo. E você vê os teus entes queridos se desfazendo daquilo. Eis um dos motivos das obsessões. Alguém vê você se desfazendo e ele acha que é dele ainda, né? As relações sentimentais. Se nós temos as nossas relações afetivas, se alguém parte para o outro lado da vida, nós aqui continuamos a vida e a gente decide ter um novo companheiro, aquela criatura vai se sentir traída. Muitas delas. E eis mais um motivo de obsessão. Isso está relatado dentro das obras, das informações dos que lá chegaram e se comportaram, muito deles assim. Que eles precisam ser educados, convencidos, né? Que eles estão vivos, mas em outro padrão. Que nós fazemos parte daquela família, mas nós não temos mais a rédea daquela família. Então há uma série de obstáculos que nós temos que ir desmanchando, que nós poderíamos já ir exercitando aqui. O trabalho que nós aí expomos, quando nós falamos de doutrina espírita, com esta visão, nós estamos educando muitos corações, para quando ele estiver nessas circunstâncias, lembrar de alguma coisa que nós aqui falamos, que vai servir de direção para o comportamento dele do outro lado da vida. Isso é das milhares e milhares de possibilidades que pode acontecer conosco. Então a doutrina espírita ela vai nos abrindo essa janela para o outro lado. Com relação às nossas relações aqui no mundo, aqui foi abordado perdão, e quando a gente convida a perdoar os outros, que a gente não pode alimentar ódio pelos outros, que a gente não pode alimentar desejo de vingança com os outros, para muita gente certamente que passa a ideia de que nós somos a favor da delinquência, do criminoso, né? Em hipótese alguma nós somos a favor disso, e nem nós defendemos isso. Só que quando eu tenho essa ideia, eu tenho esse sentimento pelo um criminoso, eu não vou dizer que ele tem que ser punido, tanto aqui no campo físico e no mundo espiritual. A gente já sabemos que ele está comprometido. Então ele não precisa do meu ódio, ele não precisa do desejo que eu tenha que ele seja martirizado. Não, ele não precisa. Ele já está comprometido. E quando eu assim alimento esse ódio, a primeira vítima sou eu. Porque quando eu odeio, quando eu desejo vingança para os outros, nós criamos uma energia dentro de nós, que mesmo que não atinja ele, já me atingiu. Porque o pensamento é energia, sentimento é energia, doentia ou salutar. Hoje, como nós sempre temos afirmado, né? Hoje a própria ciência, né, terrena, a medicina, já estão adentrando esses portais de realidade
que comportamentos emocionais causam doenças no nosso campo físico. Seja doença na matéria física, seja doenças emocionais, né? Graças a Deus, os nossos médicos terrenos, uma grande parcela, já nos pede, quando nós chegamos nos seus consultórios, ele já pede que a gente possa ter comportamentos diferentes. Nos convida, por exemplo, quer ver uma coisa muito interessante? Quando nós fazemos uma caminhada, às vezes, se você estiver solitário, ali às vezes você está tomando um banho de serenidade, se o teu pensamento estiver ali, pelo menos você parar de se preocupar. Você pode estar andando também, está se infectando de energias doentias, mas normalmente a gente relaxa. Quem caminha sabe que em um determinado momento a gente dá uma relaxa, esquece do mundo. Gente, isso é formidável. Quando nós vamos aos nossos templos, que nós ficamos prestando atenção, às vezes aquele cidadão que está levando uma mensagem, que você se desliga das tuas preocupações, isso é como se você estivesse tomando um banho dentro da tua alma, dentro do teu corpo, né? Então nós já sabemos que vingança, raiva, ódio, mágoa, a primeira vítima é quem? Isso aí. Então, isso está na Bíblia, mas a gente, né? Para a gente analisar a Bíblia com essas realidades que chegam, né? Tanto da espiritualidade e agora a ciência está nos auxiliando, né? Porque todas essas leis que a espiritualidade veio trazer para que nós pudéssemos ter contato, no dia a dia, nós vamos nos conscientizando que são leis da natureza. Não é lei instituída por espíritos, são leis da natureza, aonde nós não a entendíamos, nós não tínhamos a capacidade de vivenciá-las, né? Então, graças a Deus, ao contrário das nossas crenças tradicionais, a ciência é a nossa maior aliada. Em todos os campos, a ciência sadia, a ciência em que trabalha no bem, ela é a nossa aliada número 1. Então, como nós já citamos aqui, os médicos já estão nos pedindo tolerância, paciência, para que a gente possa serenar-nos diante das nossas doenças. A questão que nós aqui, um dos princípios que a doutrina nos proporciona, de que os mundos são todos habitados, que pouco a gente acredita, mas a ciência vai nos auxiliar a isso. Breve, eu não sei pela minha idade, né, já estou chegando aos 60, se nessa existência eu vou ser capaz de ver essa realidade ser comprovada pela ciência. Mas os jovens certamente vão ter a oportunidade de ver essa certeza sendo comprovada cientificamente aonde? Os nossos cientistas terrenos, eles vão conseguir visitar populações fora do nosso sistema solar, por que não dizer do nosso sistema solar? Então nós já sabemos, né, dessa trajetória. São leis da natureza. O tema que nós estamos abordando durante esse ano que se iniciou, que é o retorno da alma ao campo físico. Nós iniciamos esse trabalho trazendo as pesquisas científicas. Iniciamos no primeiro dia do trabalho de 2022, e nós começamos a trabalhar aqui falando sobre processos de reencarnação. O primeiro passo que nós demos foi trazendo as informações no campo científico, onde existem inúmeras pesquisas, inúmeros pesquisadores trabalhando para que eles possam confirmar essa realidade que é a alma voltar ao corpo, né? Aí nós iniciamos lá e estamos fazendo essa jornada. E hoje nós vamos dar continuidade. Vamos continuar mostrando
com o que é, como é que nós passamos a conhecer, como é que nós entendemos essa questão de ida e de volta com o auxílio dos Espíritos, aonde a gente já não duvida mais. Como nós aqui sempre afirmamos, essas informações que aqui nós trazemos não é sonho que nós tivemos, que poderia até ser uma informação, mas eu particularmente não ia confiar no meu sonho. Todas as informações que nós trazemos aqui são informações que nós tiramos da espiritualidade que conseguiram se exteriorizar para nós, né? Então nós vamos dar continuidade ao trabalho do nosso retorno, só fazendo uma breve passagem do que nós abordamos sábado, rapidamente para a gente pegar o tema. Então nós começamos trazendo as informações nesse espaço de tempo, entre uma reencarnação e outra, aonde ficamos, do outro lado da vida, né? Em que condições, como se dá o retorno. Nós estamos já no retorno. Nós já trouxemos muitas lições de como é que nós ficamos, aonde ficamos, em que condições ficamos. Nos sábados posteriores nós mostramos tudo isso. Sábado nós trazemos aqui, abordando esses 3 temas específicos, que são mecanismos da volta, né? Que são o esquecimento do passado, os planejamentos da nossa volta e a assistência. Mesmo diante da invisibilidade, que nós não conseguimos visualizá-los, a não ser os videntes. Todos nós aqui, para que a gente possa estar aqui hoje encarnados, nós temos assistência dos invisíveis. Podemos dar o nome que a gente quiser. Eu tenho um anjo de guarda. Eu acredito que muita gente acredita que nós temos anjo de, pelo menos isso. Só que aqui esse anjo de guarda, ele se multiplica. Não é que nós temos vários anjos de guarda. Nós temos um anjo de guarda, mas nós temos uma série de criaturas que nos amam, que têm relações afetivas conosco, que estão lá do outro lado da vida, que trabalham para o nosso progresso. Que o que mais eles desejam é que a gente progrida. Então nós, assim como nós temos a nossa família aqui, alguns têm aquela família que trabalha para a gente ter progresso. Do outro lado da invisibilidade, nós temos também um grupo de amigos que trabalham e imploram e manipulam para que a gente possa também progredir. Então, a assistência. Quando eu preciso reencarnar, como é que eu venho? Com a assistência de quem? Existe toda uma programação que nós vamos ver, né? Aí nós temos a questão também do nosso corpo espiritual, que quando nós vemos os filmes, né, ou se alguém vê um espírito, ele está em forma humana ainda. Não é que os espíritos, os anjos, eles têm a fisionomia nossa, a estrutura espiritual nossa. Mas nós, na etapa evolutiva que nós estamos, quando nós perdemos o corpo físico, nós envergamos na invisibilidade um corpo semelhante a esse. Ele só não é constituído da matéria que nós temos aqui. É uma matéria rarefeita, ou que, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, é uma matéria vaporosa, ela é tão sensível que os nossos olhos materiais não conseguem visualizá-la, mas é corpo. Então nós, basicamente, quem vê, os videntes que vê essas almas, ele vê uma pessoa. Nós, nos filmes, nós vemos aqueles espíritos ali, as atividades deles, como pessoas. Como aquela criatura que vai retornar ao mundo físico, como é que essa criatura consegue penetrar o ventre materno, porque tem que penetrar no ventre materno.
Para que ele possa construir um novo corpo, ele tem que estar lá naquela industriazinha milagrosa chamada ventre materno. É o que nós sempre falamos, que a doutrina espírita, esses conhecimentos, elas fazem a gente engrandecer as nossas mães com relação ao trabalho delas. Nós sabemos o tamanho do trabalho, eu estou falando só fisicamente aqui, né? O tamanho nós sem os nossos pais, nós ainda não somos capazes de ter um corpo novo. Mas na construção desse corpo em si, o pai dá assistência, o pai colabora, né? A participação do pai é mínima em relação à da mãe. A mãe vai carregar essa alma no seu ventre no mínimo 9 meses. E é ela que vai ser a matéria que vai construir esse meu corpo aqui. Eu precisei da minha mãe, com a participação do meu pai, ao qual eu tenho uma ligação muito estreita com meu pai, mas eu não posso negar, né, a participação essencial da minha mãe. Foi dentro do seu ventre que eu fiquei 9 meses. Foi dentro do ventre da minha mãe que eu consegui ter um corpo novo, doado particularmente dela, né? Então a gente, olha, ela vai se transformando, essa grandeza. Mas como é que se dá isso? A espiritualidade, nós estudando doutrina espírita, nós conhecemos como, né? E nós vamos tentar trazer aqui, para nós aqui, como é que se dá esses processos, né? Então nós abordamos na semana passada esquecimento do passado, né? E nós mostramos aqui para que serve o esquecimento. Por que nós não lembramos das nossas existências passadas? Então nós abordamos esse tema sábado. E os motivos são dos mais diversos, né? Nós colocamos alguns aqui. Como é que se dá o esquecimento? Ele pode se dar por ação magnética, através dos passos dos benfeitores. Os nossos trabalhadores espirituais, eles podem provocar o esquecimento em mim, tanto aqui como lá, se for viável para o meu benefício. Como nós mostramos aqui sábado, que tinha um pai que estava vendo a filha cometer desequilíbrios aqui na terra. Eles estavam trabalhando para que essa moça não cometesse o aborto, e ela não ouvia a espiritualidade, e ela tinha uma mãe, um pai que estava ali desesperado, porque ela não ouvia a espiritualidade. Ele tentava também, não conseguia. O que é que eles fizeram? Provocaram o esquecimento naquele cidadão, para que ele não lembrasse da filha, enquanto ele não tivesse equilibrado para vivenciar aquela realidade, né? Então, apelação magnética de obsessores também pode. Os obsessores podem nos levar ao esquecimento. Os obsessores podem nos levar até a loucura. Um processo obsessivo desses com vingança, né, que chega à possessão. Você pode levar a você se transformar em pessoas que perdeu a memória e se tornar desequilibradas. Por desequilíbrios psíquicos e emocionais provocados pelas nossas ações infelizes, podendo levar um quadro duro de loucura. Nós vemos aqui na Terra já alguém que antes de passar por outro lado da vida, ele perde a memória, ele fica desequilibrado. Nós chamamos, isso não é o que nós vamos citar aqui, não é uma generalidade, mas os nossos processos de esquizofrenia está relacionado com isso aqui. Às vezes as nossas ações ficam remoendo dentro da gente. A própria espiritualidade vem trazer essas lições. Esse tanto André Luiz, que tanto nós falamos, ele estava acompanhando uma criatura dessa, e ele narra porque ele estava. Que a gente sai, enquanto a gente tem saúde, enquanto nós somos fortes, resistentes, nós acreditamos que nós podemos tudo, mas essa resistência se acaba um dia.
Aí quando a gente fica fragilizado, aí começa a voltar. Porque, como nós vamos mostrar aqui, a nossa memória é um disco que grava tudo e ela fica gravada. E em algum momento ele começa a exteriorizar. E às vezes você está tão desequilibrado que você não consegue suportar o que o teu disco gira. Aí você entra no desequilíbrio. Então, voltando aqui, ó, podemos fazer isso aqui. Serve para nós retornarmos ao mundo físico, que é um dos recursos para que a gente possa conviver. Por que é que nós esquecemos para voltar aqui? Quem nós fomos no passado? Quem essas criaturas que hoje andam comigo no dia a dia? Hoje que nós estamos aqui com esquecimento, eu posso olhar para cada um dos senhores aqui. Será que se eu não tivesse o esquecimento, será que não tem algum aqui que eu martirizei no passado? Ou que ele foi meu algoz? Isso acontece no campo social e principalmente debaixo do nosso teto. Porque eles vão dizer, se tu contribui para a queda do teu semelhante, tu és o responsável número 1 para o seu reerguimento. Aí nós vamos lá no Evangelho, reconcilia-te com teu adversário enquanto tu caminha com ele, para que você não seja entregue ao juiz, o juiz te dá o promotor de justiça, te bota lá, você só sai quando pagar o último centavo. Pagar o último centavo é trazer de volta essa criatura e harmonizar o espírito dele, se você desarmonizou. Então imagine se nós pudéssemos lembrar de tudo. Nós mostramos aqui, sábado trouxemos um vídeo onde a menina lembrava da outra vida. Isso é cientificamente, é dentro do campo científico, é uma das pesquisas dos cientistas. A menina lembrava que tinha nascido em outra região e ela queria ir para a família, que ela tinha desencarnado. E quando ela chegou lá, ela se sentiu mais adaptada àquela família do que à família atual. E já causou um transtorno. E ela não foi relacionada a nada, só a questão da família. Imagine se nós tivéssemos acesso. São inúmeros os benefícios do esquecimento. Né? Por isso que nós esquecemos. Para o trabalho de reconciliação entre os devedores, é esse que nós estamos falando aqui. Para evitar dores e sofrimentos maiores. Nós esquecemos porque a grande maioria nossa, se nós tivéssemos hoje acesso às tragédias que nós cometemos, certamente, provavelmente nós não conseguíssemos estar equilibrados. Ah, mas será que... Não, mas gente, não é que nós somos maus, ou que nós somos, vamos dizer, amaldiçoados, condenados por Deus. Gente, nós viemos da época da barbárie, aonde você ser violento, aonde você se disputar na espada, aquilo era natural. Onde você escravizar os outros, naquele tempo, né, a gente sabe que não era natural, mas era aceito pela sociedade. E que hoje não é, e certamente, se nós acreditarmos na multiplicidade das nossas vidas, se eu vivi aqui nesse tempo, ou eu fui vítima ou fui algoz. Então é melhor a gente não saber por enquanto nós não temos equilíbrio emocional. Porque a nossa história está registrada e quando eu avançar emocionalmente, espiritualmente, eu tenho acesso. Por enquanto não, nem aqui nem lá. A gente às vezes vê lá a literatura dizendo, olha, quando a gente chega lá a gente lembra o que for necessário. Nem de tudo nós lembramos, porque seria também uma inconveniência lá. Lá você também adoece mentalmente. Nós vamos ver aqui uma história bastante interessante em relação a isso, ainda hoje, se Deus quiser. Então, olha só, nós vimos isso aqui também, aonde os benfeitores dizem isso aqui, olha, pra gente. A nossa memória pode ser comparada a uma placa sensível, que ao influxo da luz, guarda para sempre as imagens recolhidas pelo Espírito.
no curso de seus inumeráveis aprendizados dentro da vida. Então, olha, está tudo dentro de mim. Eu tenho um cartãozinho de memória desse aqui, ó, que é a minha história. Os meus benfeitores, eles sabem quem eu sou. Eles sabem quem eu fui. Eles sabem o que eu tenho de bom e eles sabem o que eu tenho para melhorar. Só que eles vão avaliando nessa existência o que é que o Severino é capaz de melhorar. Vai melhorar tudo? Não vai. Se a gente passou 200 encarnações no primitivismo, eu vou tirar essa jornada numa? Não vou. Então eles avaliam o que é possível nessa e nós vamos. Por isso que eu aqui citei, que não é palavras minhas, que nós precisamos de milhões de aperfeiçoamentos, de reajuste, para a gente tirar o título de anjo. Eu tenho sempre falado, eu ainda não consigo, mas eu estou trabalhando principalmente isso todo dia. Qual é os benefícios, um dos, são muitos, né? Qual um dos benefícios da gente saber disso tudo? Se eu estou aqui, devido aos meus atos infelizes, das minhas relações doentes, o que é que eu tenho que trabalhar? Primeiramente, pelo menos eu penso assim, eu trabalho para não criar mais. Então eu trabalho todo dia para não criar inimigo, para mim não ferir os outros, né? Tentando reconciliar com quem é possível, para que essa existência eu não me comprometa mais. Eu acredito que para muitos de nós, se a gente pudesse analisar a nossa jornada dessa forma, trabalhar todo dia para se comprometer menos, para quando a gente chegar lá, a nossa conta das coisas infelizes ela ter diminuído, não aumentado. Porque muitos da gente, até nessa relação de conciliações, você tem um débito com uma determinada alma. Aí, olha, a gente trabalha no mundo espiritual, passa 100 anos trabalhando para a gente estar juntos aqui. Aí a gente até consegue se reconciliar com aquela alma. Mas nessa existência que eu estou reconciliando com aquela alma, eu me comprometo com mais 10. Que é o que a gente normalmente faz aqui. Né? Aí eu reconciliei com uma, quando eu chego lá eu digo, ó, mas tu reconciliou com aquela. Mas olha a conta que tu adquiriu. Então trabalhar para que a gente não possa aumentar nossos débitos, acho que já é um grande benefício. Eu vou arrumar comprometimento, vou nessa. E já arrumei eu teria arrumado menos se eu tivesse nascido num berço espírita. Eu fui ter esses conhecimentos já bem cascudinho, né? Então aí eu tenho uma vida, eu não tenho uma vida, eu tenho uma visão de vida diferente. Uma visão de vida antes dos conhecimentos da espiritualidade e um conhecimento de vida após ela. E certamente que o após, mesmo eu não conseguindo, eu já me privei de muita coisa, já deixei de criar muitos inimigos. Né? E esses são os benefícios que a gente vai colhendo quando a gente tenta vivenciar essa realidade. Continua a espiritualidade afirmando aqui, ó, cada existência de nossa alma é uma adição de experiência, conservada em prodigioso arquivo de imagens, que em 100, superpondo umas às outras, jamais se confundem. Então vamos analisar. Hoje nós poderemos fazer uma gravação aqui dos trabalhos que nós estamos fazendo, com os recursos eletrônicos que nós temos. A nossa memória é um recurso eletrônico muito mais avançado do que esse que nós já temos, que ele grava todas as minhas ações. E elas não se misturam, é o que ele está dizendo aqui, ó. Quando eu chegar no mundo espiritual, quando eu chegar de frente com os meus benfeitores, eu posso colocar o cartão de memória lá e eu posso assistir a filmagem da minha existência? Será que eu posso? Qualquer um de nós chegarmos lá, coloca no telão. Eu estou fazendo uma simbologia.
né? Ó, vamos ver a vida do Severino na última existência dele. Será que eu sou capaz de ver tudo que eu pratiquei aqui? Mas está gravado. Eles podem até não mistério para mim, mas eles sabem. Tem no filme A Vida Continua, que é um dos filmes dessas obras que tanto nós falamos aqui. Tem os dois personagens principais, que eles desencarnaram da forma que eu já citei aqui hoje, sem ter a consciência do outro lado, chegaram lá, passaram a vivenciar aquele ambiente lá, acreditando que ainda estavam encarnados, deram um trabalho enorme à espiritualidade, para se convencerem de que eles estavam em outro padrão. Aí eles vão passar por processo de uma espécie de um julgamento. Quando eles se conscientizaram que estavam numa cidade espiritual, aí começam eles a fazer uma avaliação, qual será o destino deles. Então eles passam como se fosse um confessionário, está no filme, né? Tem aqueles superiores, inclusive no filme quem faz o superior é o Lima Duarte, é o diretor daquele departamento. Eles botam eles para confessar, falar da sua vida na Terra. Só que a espiritualidade sabia. Eles sabiam da história deles. Iam ver se eles iam omitir, se eles iam mentir para eles, ou se eles iam confessar a verdade. Por eles falarem a verdade, quer dizer, aí o acolhimento já é outro. Eles já estão capacitados para dar um passo à frente. Se eles mentem, se eles não são capazes de vivenciar essa realidade, os recursos de auxílio deles é diferenciados. Como eles estavam já nesse padrão de que eles confessaram as suas faltas, eles começaram a trabalhar na retratação dos obstáculos que eles tinham feito. A moça estava envolvida em um assassinato, aonde ela se envolveu com dois rapazes ao mesmo tempo. Um, achando que ela ia escolher o que ele matou, assassinou o rapaz. Só que ela estava comprometida. Ela não matou, mas estava comprometida. Porque a causa do assassinato foi ela, né? E tem o outro que também estava envolvido em um assassinato. Quando eles lá falaram a realidade da vida para eles, começaram a dizer: agora vocês vão trabalhar para reajustar aqueles que vocês tiraram dos reajustes. Ela vai trabalhar para trazer o rapaz que estava desencarnado para o convívio daquele que tirou a vida. Foi ela, o anjo da guarda daquele rapaz, para que ele pudesse voltar ao mesmo lar. Mas ela já estava capacitada para isso. Se ela não tivesse o tempo, o anjo ia aguardaria o tempo adequado para isso, né? Então nós temos essa memória, encarnados ou desencarnados, está registrado todo o eu dentro de mim. Sem doutrina espírita, sem espiritualidade, é muito comum a gente ouvir alguém dizer: de Deus ninguém esconde nada. Não esconde mesmo não, né? Isso não precisa nem ser espírita. Alguém dizer: olha, de Deus realmente não escondemos, nem de Deus, nem dos seus prepostos superiores. Os espíritos que aqui se encontram, as inteligências que já estão no patamar de cima. Chega aqui, ele está vendo o Severino está falando tão bem, mas ele sabe onde é a minha chaga. Ele sabe a quantidade de chagas que eu ainda carrego. Ele sabe. Aliás, não sabe da minha, sabe das nossas. Porque ninguém engana, a espiritualidade superior ninguém engana, né? Aí continua. Esses arquivos de imagem podem serem acessados por nós nos planejamentos de nossas futuras reencarnações, se a gente for capaz. Então eu vou encarnar, que é o que nós vamos ver aqui agora. Tem os planejamentos. Aí eles dizem: bom, fulano já está mais capacitado, vamos abrir os arquivos dele para que a gente possa planejar o que ele vai reajustar agora na Terra, né? Aqui
Isso foi uma espécie de um prenúncio, que nós também falamos sábado, a questão daqui na terra, a mente nossa. O benfeitor vai dizer assim, olha, a nossa mente, tanto quanto o nosso corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para se reequilibrar. Nós aqui não passamos por processo cirúrgico, nós não tomamos medicamentos, nós não engessamos membros quebrados. É o que ele está dizendo, intervenções no corpo físico. A nossa mente também ela pode ter essas intervenções. E lá eles fazem. Mas ele nos dá uma esperança. Vamos ler o restinho aqui que eles vão nos dar uma esperança. Dizendo, olha, mais tarde a ciência humana evolverá em cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando em técnicas operatórias, com vistas às necessidades do veículo da matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará o labirinto mental com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. Então, é porque tudo que lá se encontram, eles vão trazendo para a gente com o que a gente já pode vivenciar. As grandes invenções que nós temos aqui na área da tecnologia, na área da ciência médica, esses recursos já tem nas esferas superiores. É que nós vamos avançando e vamos sendo capazes de vivenciar, né, esses inventos. Lógico que os inventos que nós temos hoje aqui, porque nós já podemos conviver, tem mundos que não é capaz ainda, que é os mundos primitivos. Então tem humanidades que eles lá não conhecem luz elétrica, não conhecem internet, né? Não tem os recursos que nós temos. A aviação não é desenvolvida como a nossa, porque nós também já passamos por esse estágio. Então, quanto mais a gente avança, mais a gente vai entrando nesse campo. E quanto mais a gente evolui, mais a gente vai se desmaterializando. Só que isso é um processo quase imperceptível, né? Então a gente vai analisando devagarinho que a gente vai chegando lá, aos poucos.